Com base nesses dois versículos, quero falar com vocês sobre o tema a sabedoria da generosidade. A sabedoria da generosidade. A Bíblia ensina sobre generosidade, do início ao fim. Nós cremos em um Deus generoso. Nós cremos em um Deus que primeiro nos amou e entregou o seu Filho por nós. Ele é quem dá, Ele é quem entrega, Ele é quem vem em direção à humanidade. E isso é um ato de generosidade. Nós estávamos separados de Deus, perdidos por conta dos nossos muitos pecados. E Ele generosamente entregou o Filho dele para nos salvar. Então, a generosidade, ela vem de Deus. E quando aprendemos o quanto é importante sermos generosos, nós entendemos que existe sabedoria na generosidade. Porque se ser generoso é bíblico, se ser generoso é da vontade de Deus, quem é generoso é sábio. Vamos repetir isso? Quem é generoso é sábio. A generosidade, segundo a sabedoria de Deus, é o caminho para a verdadeira prosperidade, contentamento e influência duradoura. Amém? Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, você precisa aprender a ser generoso. Generosidade é o desejo de Deus para todos nós. E existe sabedoria na generosidade. A gente vive em uma cultura de acúmulo, as pessoas querem acumular. O nosso sistema capitalista, que tem as suas mazelas, nos ensina a acumular. O mundo diz que devemos guardar, que devemos economizar, que devemos proteger o que é nosso, e existe verdade em tudo isso, ok? Mas a palavra de Deus, especificamente em Provérbios, apresenta uma lógica celestial, diferente da lógica humana. Nós aprendemos que há sabedoria na generosidade. Há quem dá com liberalidade e se torna mais rico, está dito no verso 24. Olha só que interessante, há quem dá com liberalidade, com generosidade e se torna cada vez mais próspero, cada vez mais rico. Parece que isso é meio contraditório, né? Porque se você não acumula, se você dá, se você não acumula, isso vai diminuir aquilo que você tem. Só que essa é a lógica da sabedoria de Deus, da sabedoria do reino de Deus. Quanto mais você é generoso, mais você prospera, mais Deus te dá. Parece contraditório, sim ou não? Mas não é. É sabedoria da palavra de Deus. Generosidade é mais do que um ato, é uma forma sábia de se viver. Generosidade tem a ver com compartilhar, com abençoar. E não é somente com dinheiro. A gente pensa em dinheiro, é a primeira coisa, né? Mas nós aprendemos semana passada sobre os 3 T's: tempo, talento e tesouro. Essas 3 coisas, nós precisamos ser generosos. Nós precisamos aprender a compartilhar esses 3 T's com as pessoas, com aqueles que precisam, com aqueles que Deus tem colocado perto de nós. Isso é ser generoso. Se você não é generoso, você precisa aprender a ser generoso, porque o nosso Deus é generoso, e se somos filhos de Deus, precisamos aprender a sabedoria da generosidade. Amém, meus irmãos? Então eu quero falar com você em alguns pontos aqui, pelo menos 5 pontos, para a gente pensar nessa manhã. Pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, anote o que você está ouvindo. Os roteiros de pequenos grupos já estão aqui, e vai ser esse assunto que nós vamos trabalhar durante a semana nos pequenos grupos. Se você ainda não participa de um pequeno grupo, escolha um pequeno grupo para você poder participar. Nós iniciamos essa semana o primeiro pequeno grupo de empresários aqui da igreja. Estamos trabalhando assuntos específicos sobre liderança empresarial e liderança para todas as áreas.
E foi uma bênção o primeiro encontro, e na terça-feira nós teremos o segundo encontro, e daqui a pouco vamos multiplicar esse grupo e vamos avançar para a glória de Jesus. Amém, igreja? Muito bem. Então, o primeiro ponto que a gente quer falar aqui, que nós vamos falar, é a generosidade que enriquece. Quem quer ser rico? Vamos lá. Sinceramente, quem quer ser rico? Ok. Quem quer ser pobre? Então, eu não entendi, porque assim, quando eu perguntei quem quer ficar rico, poucos levantaram a mão. Aí perguntei quem quer ser pobre, aí ninguém levantou a mão. Eu quero ser rico. Se Jesus quiser me enriquecer, eu quero ser rico. Eu queria ter 10 milhões na conta bancária. Eu queria. E quero ser muito generoso, né? Mas eu não tenho 10 milhões, eu tenho só 2, né? Brincadeira. Se você olhar a conta bancária, você vai ver que não tá tudo isso, não. Mas parece que é um pouco arrogante, né? Quando a gente diz assim, eu quero ser rico, né? E não é. Deus, Ele pode te prosperar, Ele pode te abençoar. E a Bíblia fala sobre prosperidade, sobre a prosperidade bíblica, não sobre a prosperidade que você ouve aí nessas igrejas da teologia da prosperidade universal, mundial, graça e aquela coisa toda, né? Quanto mais você dá para Deus, mais Ele vai te dar, Ele vai devolver 10 vezes mais. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma prosperidade que a Bíblia ensina e que não tem a ver só com dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro e que é pobre. Pobre de alma, pobre de espírito, gente que não encontrou prazer e felicidade, nem no muito dinheiro que se tem, tá? Mas o texto que nós lemos aqui, diz que, do versículo 24, há quem dá liberalmente e se lhe acrescenta mais. Isso não é riqueza? Sim ou não? Isso é riqueza, vamos lá, participe, está com medo de falar? Pastor, virou universal agora? Não, é Bíblia, é Bíblia. A Bíblia fala de prosperidade. E diz que a prosperidade vem com a generosidade, também. E só isso, pastor? Não, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que investir. Mas tem muita gente que estuda, trabalha, investe e não sai do lugar. Por quê? Falta o que será? Falta ser generoso. Falta o bolso se converter. Falta o coração se converter de fato, de maneira generosa. Então, Provérbios 11, 24 diz que há quem dá liberalmente e se lhe acrescenta mais. Na minha versão aqui que eu li no início, diz assim, quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. A generosidade que enriquece. Versículo 9 e 10, que nós lemos aqui do capítulo 3 de Provérbios, que está aqui no nosso marcador de Bíblia, diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e encherão fartamente os teus celeiros. Você crê nisso? Sim ou não? É a sabedoria de Provérbios. É a sabedoria de Deus que está no livro de Provérbios. Está dito que se você honrar o Senhor com os teus bens, isso é tempo, talento e tesouro, com as primícias de toda a sua renda, diz que encherão fartamente os teus celeiros. Eu inventei alguma coisa aqui ou estou lendo a Bíblia? Bíblia, certo? Então, está dito que Deus abençoa quem é generoso. Randy Alcorn, um teólogo, ele disse assim, Deus não precisa do nosso dinheiro. Você concorda com ele? Está dito aqui, pode passar. Eu coloquei essas citações, estão sempre no slide, fica atenta para eu citar, você já botar para mim, por favor. Deus não precisa do nosso dinheiro. O que Ele quer é o nosso coração. E a generosidade é a prova de que Ele o possui. Amém? Deus quer o seu coração. Mas a prova, a evidência de que Deus tem o seu coração é se você é generoso ou não. A pessoa que diz assim, o meu coração é do Senhor, mas é uma pessoa avarenta, o coração dela não é do Senhor ainda. Existe um outro Deus que a Bíblia apresenta chamado Mamon, que pode ser traduzido como riqueza.
Tem gente que diz que serve a Deus, mas na verdade serve ao dinheiro, serve às suas riquezas, serve a Mamon. Então, o teólogo Randy Alcorn, ele diz que Deus não precisa do nosso dinheiro, isso é verdade. O que Ele quer é de fato o nosso coração, mas a generosidade é a prova de que Ele possui o seu coração. Tem pessoas que elas estão bem no culto e na igreja, até falar de contribuição. Aí falou de contribuição, aí acabou a espiritualidade. Aí acabou a unção, acabou o poder, porque mexeu no Deus dela, que é o dinheiro. Isso é um problema. Esse problema precisa ser resolvido, nosso coração precisa se converter. Deus, Ele quer que sejamos generosos. A economia de Deus, ela é diferente da nossa, ela é inversa à economia do mundo. Reter demais empobrece, e dar com fé enriquece. E quando você olha para a Bíblia, você vê isso o tempo todo. Lembra daquele menininho que tinha alguns pães e alguns peixinhos, e ele ofertou para Jesus, e Jesus multiplicou e alimentou uma multidão de pessoas. Ou seja, aquilo que era pouco na mão daquele garoto, nas mãos de Jesus, foi multiplicado e serviu para alimentar uma multidão de pessoas. Então, é questão de confiança no caráter provedor de Deus. Generosidade é uma questão de confiança no caráter provedor de Deus. Quem é que cuida de você? É o seu dinheiro? É o seu trabalho? É você mesmo? Quem é que cuida de você? Deus. Então eu preciso confiar no caráter provedor de Deus. É Ele quem está provendo. É Ele quem cuida de mim. É Ele quem me alimenta. É Ele quem me veste. É Ele quem abençoa a minha casa. O que é que tem faltado para você até aqui? O que é que Deus tem deixado faltar para você até aqui? Para mim, nada. Amém? Porque Ele é o provedor. Provérbios 22, verso 9, diz assim, mais uma vez, Bíblia: a alma generosa será abençoada. Vou ler mais uma vez. A alma generosa será abençoada, porque dá do seu pão ao pobre. Mais uma vez, a alma generosa será abençoada, porque dá do seu pão ao pobre. Generosidade é você compartilhar com quem precisa. Generosidade é você compartilhar com quem tem necessidade. Hoje, todos nós aqui provavelmente vamos ter o que comer, de manhã, meio-dia e à noite. Mas tem gente que não tem. Tem gente que não possui. Nós estamos nos preocupando com essas pessoas também, sim ou não? Sim? Não? Amém? Não amém? A alma generosa será abençoada, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 22, verso 9. A generosidade que enriquece. Quando você entende e pratica a generosidade, Deus prospera você. Deus abençoa você. Segundo ponto, a alma generosa prosperará. Prosperidade é mais do que riqueza. Ser próspero abrange todas as áreas da vida. Provérbios 11, 25, a parte A, está dito assim: a alma generosa prosperará. Ou na versão que eu li aqui, está dito assim: o generoso prospera, quem revigora outro será revigorado. A parte A, a alma generosa prosperará. Provérbios 14, 21 também diz assim: o que despreza ao próximo, peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Vamos ler mais uma vez? O que despreza ao próximo, peca,
mas o que se compadece dos pobres é feliz. Está escrito onde isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então nós podemos confiar. O pastor Rick Warren, versículo bíblico, vai aparecer aqui. Versículo bíblico não, citação do pastor Rick Warren. A generosidade não é um ato ocasional. É o quê? É um estilo de vida. Generosidade deve ser um estilo de vida. A verdadeira prosperidade inclui paz interior, relacionamentos restaurados e uma alma em comunhão com Deus. Frutos diretos de uma vida generosa. É fácil você perceber a generosidade na vida das pessoas. É muito fácil. Quem é generoso tem paz interior. Quem é generoso tem relacionamentos restaurados. Eu repito, eu não estou falando apenas de recursos. Eu não estou falando apenas de tesouro. Eu estou falando de tempo e talento também. Os seus talentos, os seus dons, para que servem? Quem você tem abençoado com o seu tempo, com os seus talentos? Quando você compartilha os seus dons, quando você compartilha o seu tempo, isso traz paz interior. Quando você ajuda alguém, quando você estende as mãos para alguém, isso traz paz. Quem é que já ajudou alguém e se sentiu mal? Já ajudou alguém e se sentiu mal por ter sido generoso? Quando a gente ajuda, a gente se sente bem. Quando a gente compartilha, a gente se sente bem. A gente se desprende. A gente se liberta de viver só para a gente. Então, a verdadeira prosperidade traz paz interior, restaura relacionamentos e traz comunhão para a nossa alma. Isso revigora a nossa vida. Isso revigora a nossa família. Amém, meus irmãos? Provérbios 16, verso 8. Manuseie sua Bíblia aí, Provérbios 16, versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Então é melhor o pouco com justiça. O que é justiça? Justiça é um conjunto de tudo que é reto, tudo que precisa ser feito, tudo que agrada a Deus. Então é muito melhor o pouco com justiça, e esse pouco com justiça é prosperidade. Você não precisa ter tudo para ser realizado, para ser feliz. Você precisa ter o que você precisa. Eu conheço gente que tem muito recurso, mas não tem paz. E eu conheço gente que tem pouco recurso e tem paz. Eu conheço pessoas que, enquanto tinha pouco recurso financeiro, tinha paz. Hoje tem muito, não tem paz. Eu conheço pessoas que, enquanto ela ganhava 2, 3 salários mínimos, ela tinha paz. Hoje ela ganha 15 e ela não tem paz. Por que será? Não para. Por que será? Será que a minha alma está pronta para prosperar? Será que eu estou pronto para prosperar? Por ser generoso? É melhor ter pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. E ter grandes rendas com injustiça não significa apenas ter uma grande renda com situações que talvez não glorifiquem a Deus, mas é ter uma grande renda também e não ter tempo para sua esposa, não ter tempo para o seu esposo. Ah, mas eu estou trazendo muito dinheiro para casa, mas não tem tempo para os seus filhos. Ah, mas não vai faltar o dinheiro, não vai faltar o recurso, mas está faltando o tempo. Está faltando a sua presença, que é o de mais precioso que existe. Quantos pais perderam os seus filhos
por não estarem presentes. Mas o filho estava na Disney, o filho estava em Las Vegas, o filho estava conhecendo o mundo, estudando nas melhores faculdades, mas não tinha tempo ou o tempo do seu pai. Você entende que isso é pobreza? Que isso é injustiça? Que isso é miséria? Você consegue entender isso? De que adianta ganhar o mundo todo e perder aquilo que é mais importante? Então nós precisamos entender, meus irmãos, o que é ser generoso, e que a generosidade traz riqueza, e que riqueza não é só ter dinheiro. John Wesley, conta-se que John Wesley vivia com o mínimo necessário. O grande pregador, avivalista, John Wesley, e ele doava tudo o que podia. E ele dizia assim, guarde essa frase, olha a frase do John Wesley: ganhe tudo o que você puder. Economize tudo o que você puder. E dê tudo o que você puder. Se você conseguir viver assim, você vive bem. Vamos ver mais uma vez? Ganhe tudo o que você puder. Ou seja, trabalhe mesmo. Mas, aprenda a economizar. Economize tudo o que você puder. Mas não pare aí. Dê generosamente tudo o que você puder. O que é que você pode dar? O que você pode compartilhar? Vamos ver isso aqui juntos? 1, 2, 3. Ganhe tudo o que puder. Economize tudo o que puder. Dê tudo o que puder. Ponto 3. Quem rega também será regado. Na versão que nós lemos aqui, na NVT, quem revigora será revigorado. Você já ajudou pessoas e já foi ajudado? Quem já passou por isso? Quem nunca? Não é verdade? A gente percebe que o mundo dá voltas, que hoje eu preciso ser ajudado, amanhã eu posso estar ajudando. Hoje você está ajudando, hoje você está revigorando, hoje você está regando a vida de alguém. Amanhã alguém pode estar regando a sua vida. Quantas vezes eu já experimentei isso? Quantas vezes você já experimentou isso? E o que regar também será regado. Ainda em Provérbios 21, 13, diz assim: quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Olha que coisa linda o livro de Provérbios, quanta sabedoria. Você está tapando os seus ouvidos ao clamor do pobre? Quando você precisar, também ninguém irá te ouvir. A famosa lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu acho tão triste quando a pessoa termina a vida dela sozinha. Quando ela termina a vida dela sem ninguém por perto, sem ninguém para dar um abraço. Quando o filho não tem prazer de visitar os pais. Quando os netos não têm prazer de visitar os avós, ou vice-versa. Aí a gente pergunta, por que será que essas pessoas vivem assim? Tudo isso é semente que germinou. E fruto que está sendo colhido. A gente colhe aquilo que a gente planta. Você tem revigorado? Você tem regado? Você tem cuidado? Isso vai voltar para você também. Se você planta, você vai colher. Se é uma semente boa, você vai colher coisas boas. Se é uma semente ruim, você vai colher coisas ruins. Quem rega também será regado. A W. Tozer escreveu assim: a generosidade é a linguagem do céu. A generosidade é a linguagem do céu. Quando somos generosos, falamos a língua de Deus. Olha que coisa linda. Quando você é generoso com o seu tempo, com o seu talento,
com o seu tesouro, você está falando a língua de Deus, a língua dos céus. Porque Deus é generoso. Deus tem prazer em dar. Deus tem prazer em compartilhar. E tudo, Ele deu tudo. Ele deu o seu Filho. O maior sacrifício foi Ele quem fez. Então, quando você é generoso, você está falando o idioma de Deus. Você está falando o idioma dos céus. Isso é generosidade, amém, igreja? Muito bem. Se você deseja ser renovado, revigorado, abençoado, você precisa se tornar uma fonte de refrigério para os outros. Esse é o desejo do seu coração? Se tornar uma fonte de refrigério para os outros? Tempo, talento e tesouro. Deus sempre rega os que regam. Deus sempre rega os que regam. Deus sempre supre os que suprem. Deus sempre multiplica na vida de quem abençoa. A generosidade enriquece em todas as áreas. Muito bem. Provérbios 21, 26. Abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo 21, versículo 26. Vou ler aqui na minha versão. 21 e 26. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Forte, não? Vou ler mais uma vez. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo. Será que a gente está vivendo num mundo assim? Sim ou não? Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Quando a gente olha para as crianças, né? Quando você era criança, você gostava de repartir, sim ou não? Não? Não gostava? As crianças geralmente não gostam, né? O que é delas é delas. O Caleb gosta de repartir, pelo menos agora, né? Com 1 ano e quase 2 anos. Se ele come qualquer coisa ou ele bebe qualquer coisa, o pai e a mãe têm que comer e beber também. Ele tá, pai, aí tem que comer, tem que beber. Ele gosta de repartir. Mas nessa fase, a criança não é tão mesquinha, né? Depois dos 2, 3, ela começa, o que é meu e acabou. Quem levava lanche para a escola? Lembra? Hoje não fazem mais isso, né? Tinha aquela, como é que chama aquela sacola, aquela lancheira, né? Lancheira. Eu lembro que os garotos ricos na escola, né? Eu não tinha muito recurso, nem lanche para levar, né? Eu entrava na fila 2 vezes para comer na hora do lanche ali. Às vezes quando a mãe preparava aquele lanchinho, e quando tinha o lanchinho, né, saquinho de açúcar, o meu material eu levava dentro de um pacote de arroz, 5 quilos, material escolar. Depois que eu descobri que aquilo era feio, aí eu não levava mais. Mas aí a minha mãe, ela ficava, eu não queria deixar ela triste, né, porque ela preparava aquele saco de arroz com tanto carinho, né, para mim. Então eu saía de casa com um saco de arroz, dobrava e escondia e levava o material no braço. Porque eu não ia chegar com aquilo na escola, né? Mas no começo eu chegava, achava que era normal, né? Hoje ninguém faz isso, até quem não tem recurso não faz mais isso, né? Mas naquela época fazia. Aí na escola sempre tem aquele colega que é mais gordinho, né? Ele é mais gordinho e ele é mais gordinho porque ele leva o lanche, né? Aí ele senta na hora do recreio, sentava e abria aquela lancheira e tinha de tudo ali dentro. Aí eu sempre magrelão assim, né? Agora eu fiquei mais magro ainda, né? Tirei alguns quilos de barba. E aí ficava olhando, assim, esperando repartir, mas não repartia. O miserável não repartia. Não repartia. E você repartia ou não? Algumas vezes, né? Umas vezes sim, outras vezes não. Isso explica alguma coisa sobre você, sim ou não? Muito bem.
Certa vez, um pastor disse: a água que fica parada, apodrece. A que corre fresca dá vida. Já percebeu isso? Pega a água, coloque no recipiente, fecha e deixa ali por muitos anos. Ela vai apodrecer. Ela vai apodrecer. O vinho vai ficar bom, o vinho quanto mais velho, melhor, né? Agora a água vai apodrecer. Só que Jesus sabe transformar a água em vinho, não sabe? Então é isso que ele tem que fazer na nossa vida. Precisamos ser transformados por Jesus, porque a água que fica parada, ela apodrece. Agora aquela que corre, aquela que ela refresca os outros, ela dá vida, aquela água corrente, ela não apodrece. O mar da Galileia, quem já ouviu falar do mar da Galileia? O mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um grande lago. E esse grande lago, ele recebe água e ele compartilha a água. Ele recebe e compartilha. Ele recebe do Jordão e ele compartilha. O mar morto recebe e não compartilha. Sabia disso? Talvez é por isso que ele é morto. Não tem vida. O mar morto não tem vida. Você quer realmente ser refrescado, você quer realmente ser regado por Deus, aprenda a ser generoso. Quantas pessoas você ajudou esse ano? Quantas cestas básicas você deu? Quantas pessoas você apoiou? Você tem apoiado a sua igreja financeiramente? Você é um dizimista ou você ainda não consegue fazer isso? Você não consegue botar a mão no bolso? Ah, pastor, eu dou uma ofertinha lá de vez em quando para a igreja. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você deve ser generoso com a obra de Deus. Amém? Você tem sido generoso com a obra de Deus? Isso também é generosidade. Amém, meus irmãos? Você tem sido uma água parada? Ou você está em movimento? Pense. Ponto 4. A generosidade como estilo de vida. A generosidade deve ser um estilo de vida. Alguns textos em Provérbios, capítulo 3, verso 27. Achei. Provérbios 3 e 27. Só você ficar com a sua Bíblia aberta ali em Provérbios e manusear para lá e para cá. Provérbios 3 e 27 diz assim: não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Deixa eu ler na NVT aqui. Como é que aparece na NVT esse versículo? 3 e 27. 3 e 27. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, sempre que isso estiver ao seu alcance. Provérbios 22, do 8 ao 9. Agora vai lá para frente. 22, do 8 ao 9. Manuseie a Bíblia. Se você não tem sua Bíblia ainda, compre sua Bíblia. A igreja é para você trazer a Bíblia. É tipo você ir para a escola sem um material. Está perdido. Nem que seja um saco de arroz, mas leve. Né, Nelson? O que semeia injustiça cegará males, ou seja, colherá males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado. Quem tem uma versão diferente aí? Pode ler? Quem semeia injustiça colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Uma versão, outra versão, uma versão diferente dessa? Sem briga as duas aí.
Esse tema é um tema bíblico, sim ou não? Generosidade. É bíblico, sim ou não? Sim. Então nós precisamos aprender sobre generosidade. Nós precisamos ser generosos. E precisamos entender que isso também nos abençoa. Ou seja, existe sabedoria na generosidade. Se você é sábio, seja generoso. Se você é inteligente, seja generoso. Porque você está aprendendo. Então seja generoso. Provérbios 14, 31 diz: quem oprime ao pobre insulta ao Criador, mas honra-o quem se compadece do necessitado. Quem se compadece do necessitado está honrando ao Criador. Agora quem oprime ao necessitado insulta a Deus. Algumas frases aqui de Charles Spurgeon, de C.S. Lewis e de John Piper. Primeiro, Charles Spurgeon disse assim, vai aparecer para você aqui no slide: você nunca será parecido com Deus do que quando está, ou melhor, você nunca será mais parecido com Deus do que quando está dando, do que quando está compartilhando. Quanto mais você compartilha, quanto mais você oferta, quanto mais você dá, mais parecido com Deus você é. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que reteve o seu Filho. É isso? Não. Ele amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu Filho, de entregar o seu Filho, de ofertar o seu Filho. Então você nunca será mais parecido com Deus do que quando está dando. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse isso, britânico. C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia. Aquele filme é inspirado nele, tá? As Crônicas de Nárnia. A questão não é quanto do seu dinheiro, ou quanto do meu dinheiro devo dar a Deus. Presta atenção nisso. A questão não é o quanto do meu dinheiro devo dar a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus devo reter para mim. Porque o dinheiro não é seu. Você não tem nada. O dinheiro é de Deus. Os seus recursos não são seus, eles são de Deus. Porque não é seu. É seu se você tivesse eternamente. Você vai morrer um dia. Você vai fazer o que com seus recursos? Lembra que eu falei domingo passado que caixão não tem gaveta? Não tem gaveta, você não vai levar nada. Quanto é que você tem acumulado? Para quem será? Ah, para os meus filhos, eles vão saber muito bem o que fazer, pode ter certeza. Diz que os filhos mantêm e os netos arrebentam, né? É mais ou menos assim, né? Mas se você está deixando só dinheiro para os seus filhos, só isso, essa miséria toda, só dinheiro. Deixar só dinheiro para os filhos é deixar miséria, é deixar pobreza. A maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma vida de fé, uma vida de relacionamento com Jesus. E se puder deixar dinheiro, glória a Deus. Eu já falei para a Raquel e para a Rebeca que eu e a Denise a gente vai gastar tudo, né? Tudo. Né, amor? Brincadeira. Não tem muito para gastar. Tem o suficiente. Mas use os seus recursos para servir a sua família. Para servir o próximo. Para abençoar as pessoas. Às vezes, tem gente que é tão avarento, que o dinheiro não serve nem para trazer alegria para a família. Há quanto tempo você não faz uma viagem? E você pode. Às vezes o filho quer, mas você não faz, não, porque eu estou guardando. Guardando para quê? Há quanto tempo você não vai no restaurante, você não vai no cinema? Você não compra um buquê de rosa daquele bem caro para sua mulher? Porque é caro, né? Deus o livre que a rosa está cara. Jesus amado. Mas vale a pena, não vale? Sim ou não? Os homens, sim ou não? 150 conto, um buquê de rosa, Jesus amado. Mas vale a pena, porque não é o valor, é o sorriso dela, amém? Como que é? Imagina com a rosa, então. Vai ficar mais feliz ainda. Amém, meus irmãos? Use o dinheiro para te servir. Não para você servir o dinheiro.
Então a questão não é o quanto do meu dinheiro eu devo dar a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus eu devo reter para mim. O dinheiro é de Deus. Os recursos são de Deus, é Deus quem é dono de tudo. John Piper disse assim: a generosidade cristã é o fruto da gratidão. Quem entende o quanto recebeu da graça de Deus, torna-se incapaz de viver com as mãos fechadas. Ele abre as mãos. John Piper. Próximo. Próximo. Isso, me acompanha aí, minha filha. É minha filha que está lá, eu posso brigar com ela. Conclusão, irmãos. Terminando. A lógica do reino de Deus é generosidade. Se você não é generoso, você não entendeu quem é Deus. Você não entendeu o reino de Deus. A lógica do reino de Deus é generosidade. Provérbios 11 e 24, dar não empobrece, mas enriquece. Provérbios 11, 25, parte A alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25, parte B, quem rega também será regado. Generosidade é sabedoria prática, é espiritualidade visível, isso é generosidade. Amém? A banda já pode vir para cá, por favor? O que você vai fazer com isso que você está ouvindo? O que você vai fazer com essa mensagem que você está ouvindo? A maior mensagem de generosidade que o mundo já viu foi o ato de Deus entregar Jesus para morrer em nosso lugar. Para morrer pelos nossos pecados. Se a mensagem do Evangelho é sobre Deus dar o Filho dele, como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não consigo dar, se eu não consigo compartilhar, se eu não sou generoso? Que cristianismo é o meu? É a mesma coisa de falar que eu não consigo perdoar, que eu não perdoo as pessoas, mas eu sou um cristão. Mas o âmago do cristianismo é perdão. Eu só sou um cristão porque eu fui perdoado. Jesus perdoou os meus pecados, Ele pagou o preço. Ele sofreu no meu lugar, e eu não consigo perdoar, mas o cristianismo, não existe cristianismo sem perdão. Não existiria cristianismo sem doar, sem dar, sem entrega. Porque foi o que Deus fez por nós, e eu não consigo ser generoso. Eu sou avarento, eu sou apegado. Eu sirvo o meu dinheiro e não o contrário. Eu não compartilho o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro, serve só para mim. Eu li certa feita a respeito de um homem que sempre que ele fazia uma festa para os seus amigos e para a sua família, ele fazia uma festa para quem ele não conhecia. Ele saía na cidade e ele pegava os moradores de rua, os drogados, as pessoas abaixo da linha da pobreza, e ele fazia uma festa, do mesmo nível, no mesmo nível que ele fazia para os seus amigos e para os seus parentes. E fazia essa festa para essas pessoas. Olha que coisa interessante. Porque você fazer uma festa para convidar os seus amigos, legal, não tem nada de generoso nisso. Porque eles vão poder retribuir. Sim ou não? E quando você faz para quem não pode retribuir? E quando você oferece para quem não pode retribuir? Para quem não tem condições de devolver para você? Isso é generosidade. Precisamos examinar o nosso coração. Você está vivendo com as mãos abertas ou fechadas? Vamos ficar em pé? O cristianismo, ele é sobre 3 movimentos que você pode fazer com as mãos. Estenda as 2 mãos para frente assim. As palmas abertas. Quem vai receber?
Cristianismo é isso aqui. A gente recebe. Recebe de quem? De Deus. A gente tem alguma coisa para oferecer para Ele? Chegamos com as mãos vazias. Nós recebemos. E depois, nós devemos fazer o quê? Você faz isso aqui, ó. Reparte. As duas mãos. Reparte. Você reparte. E depois que você reparte, você faz o quê? Você levanta as mãos assim, você celebra. Só isso, cristianismo é só isso. Você recebe, você reparte e você celebra. Vamos juntos? Recebe, reparte, celebra. Recebe, reparte, celebra. Recebe, reparte e celebra. É só sobre isso. Se você retém para você, não serve. É a água que vai estragar. Você recebeu Jesus, você recebeu a palavra de salvação, reparta com as pessoas. É isso que nós vamos aprender no nosso treinamento de evangelismo. Reparta o que você recebeu e celebre, se alegra por ter recebido e por ter compartilhado. Fé, esperança e amor. Último versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios. Fé, esperança e amor. Fé, você recebe. Esperança, você compartilha. Amor, você celebra. Fé, esperança e amor. Como é que está o seu coração? Examine ele. Você está vivendo com as mãos abertas? Com o coração aberto? Reavalie suas finanças, o seu tempo e os seus talentos. Seu tesouro, seu tempo e o seu talento. Reavalie onde Deus está pedindo mais generosidade. Deus quer que você seja mais generoso com o seu tesouro? Com o seu dinheiro? Deus quer que você seja mais generoso com o seu tempo? Deus quer que você seja mais generoso com os seus talentos? O que Deus está requerendo de você? Devemos orar: Senhor, faz de mim um canal da Tua graça e da Tua provisão. Me usa para abençoar outras pessoas. Vamos orar?